Olá, aqui é o Paulo da Incubadora de Líderes e nesse vídeo eu vou falar sobre as características específicas do perfil I, que é o perfil Influência, para que você conheça quais são os pontos fortes e os pontos de melhoria, os pontos de atenção desse perfil, para você conseguir modular os seus comportamentos e conseguir ter melhores resultados e principalmente para você saber como você pode interagir, persuadir e ter maior empatia com as pessoas que têm perfis diferentes do seu para você conseguir engajá-las e ter melhor resultado. Então, vamos aqui para a gente entender quais são esses pontos fortes, os pontos de atenção e essas características que você pode usar ao seu favor na comunicação com esses outros perfis. Vamos entender um pouco mais sobre o perfil I, o perfil Influência. O perfil I, Influência, ele está no grupo dos comunicadores. Ele tem a tendência de liderar por conexão e por diálogo. Dentro da teoria DISC, nos eixos de comportamento, o perfil I, Influência, encontra-se do lado receptivo do eixo horizontal e do lado ativo do eixo vertical. Isso quer dizer que do seu lado ativo, ele vai ser mais ágil, seguro de si e ousado. Já do seu lado receptivo, ele vai ser mais voltado às pessoas, mais tolerante e mais agradável. O alto I é alguém que está totalmente voltado às pessoas e aos relacionamentos. Assim como o alto D, ele também tem um ritmo rápido e é intenso, mas o foco dele está nos bons relacionamentos. Sua principal motivação é se comunicar, persuadir e impactar as pessoas ao seu redor. Se comunicar é algo imprescindível para o alto I, e ele tem necessidade de se expressar e de colocar a sua opinião. Tem como característica a capacidade de motivar o ambiente e de engajar as equipes. Ainda sobre as descrições de comportamento, o alto I tem a tendência em agir, contactando as pessoas, causando uma boa impressão, sendo expressivo e convincente e construindo um ambiente motivador. Ele procura sempre promover o entusiasmo e divertir as pessoas as entretendo. O alto I tem uma grande tendência de enxergar as situações e as pessoas com otimismo. E ele tem uma grande facilidade, na verdade até uma preferência, de participar de atividades em grupos. Porém, um ponto de atenção muito importante para o alto I, quando ele sai para a ação, ele precisa se concentrar nas tarefas, buscar fatos e dados para tomar decisões, procurar falar diretamente sem muitos rodeios, e é importante ele respeitar a sinceridade. Além disso, é muito importante que o alto I ele desenvolva a capacidade de abordagens sistemáticas e que ele reveze as opções de lidar somente com pessoas para também lidar com tarefas. É importante também o alto I utilizar uma abordagem mais lógica e dar um acompanhamento especial e pessoal a cada atividade que ele está envolvido. Os possíveis pontos fortes de um alto I é que, na maioria das vezes, eles são carismáticos e seguros, são extrovertidos, persuasivos, participativos e principalmente otimistas e estimulantes. Eles são grandes entusiastas e comunicativos e eles procuram orientar as pessoas. Eles estão sempre dispostos a compartilhar os seus sentimentos. Falando agora sobre as preferências, o alto I ele busca ter contato com as pessoas, passar uma imagem positiva, criar um ambiente emotivo e gerar entusiasmo. O alto I ele também busca entreter as pessoas e ser otimista, participando de todas as atividades em grupos. Quando o alto I está no ambiente, ele prefere um ambiente onde ele possa ser popular e socialmente reconhecido, ter suas habilidades reconhecidas publicamente. Ele prefere um ambiente onde ele tenha liberdade para se expressar, realizar as atividades recreativas em grupo e principalmente vivenciar relações democráticas. Prefere um ambiente que tenha liberdade de controle e de detalhes e ele prefere também um ambiente onde ele tenha condições favoráveis para o trabalho. Os possíveis pontos de atenção, possíveis deficiências do perfil I é que o perfil I pode ser uma pessoa impulsiva, superficial, justamente porque ele quer se conectar com diversas pessoas ao mesmo tempo, então as suas conexões com essas pessoas podem ser superficiais. Ele acaba sendo uma pessoa irrealista, porque ele tem a tendência de querer abraçar o mundo. O alto I ele pode passar a imagem de uma pessoa que fala mais do que deve e ele confia demasiadamente em si mesmo. Por ele se conectar e ter a tendência de falar muito, ele acaba sendo um ouvinte desatento. Ele também tem a característica de ser emotivo e confia demais nos outros. Outra possível deficiência do alto I é que, sob estresse, ele é otimista demasiadamente. Quando nós falamos sobre as características do perfil comportamental da influência, quanto maior for o índice
desse perfil, as características que vão mais aparecer serão uma pessoa inspiradora, política, entusiasta, persuasiva, calorosa, otimista, confiável e sociável. Ele vai ser, então, menos reflexivo, menos factual, calculista, cético, lógico, desconfiado, pessimista e crítico. Bom, vamos entender as interações e a comunicação entre os perfis DISCs, ou seja, as preferências comunicacionais, como eles preferem que você se dirija a cada um deles na hora de se comunicar. O perfil D, dominância, ele prefere um tom de voz mais forte, claro, confiante, rápido, pouco emotivo. Procure manter o volume da voz com energia. A sua linguagem corporal, se comunicar com o perfil D, ele prefere que você trate com olhos nos olhos, com pouca gesticulação, um aperto de mão firme. Procure inclinar-se para frente para demonstrar confiança, mas mesmo assim mantenha a distância. Palavras que você pode utilizar com o perfil D que vão funcionar muito bem são palavras como vencer, liderar a área, resultados, agora, novo, desafio. Evite palavras como na minha opinião. O principal medo do alto D é que se aproveitem dele. Ao comunicar-se com ele, eles esperam que você seja franco. Procure evitar enrolar, bater papo ou perder tempo. As características chaves desse perfil se comunicando é um estilo mais ambicioso, mais forte, direto, independente e principalmente desafiador. Já o perfil alto S, ou estabilidade, ele prefere um tom de voz mais baixo, mais caloroso, detalhista, lógico e estável. Procure manter o volume da voz baixo, calmo, metódico. Mantenha uma linguagem corporal mais relaxada, metódica. Procure se inclinar para trás para que ele não se sinta pressionado. Mantenha um contato visual mais amigável e dê preferência por pequenos gestos. Palavras que você pode utilizar que vão funcionar muito bem com alto S são palavras como passo a passo, me ajude, garantia, promessa, pense a respeito e seguro. Procure evitar palavras como inovador, jogar para vencer e competitivo. O principal medo do alto S é a falta de segurança. Ao comunicar-se, eles esperam que você seja calmo e que os ouça atentamente. Procure evitar forçar respostas rápidas, interromper sua fala e confundir a sua disposição para acompanhar com satisfação. As características chaves desse perfil se comunicando é um estilo mais metódico, sistemático, confiável, estável, relaxado e moderado. Já o alto C, o padrão cautela alto C, ele prefere um tom de voz mais preciso, distante, um ritmo mais devagar e controlado, um volume de voz mais baixo, hesitante. A sua linguagem corporal deve ser uma postura firme, olhos nos olhos, com pouco gesto e procure manter a distância sem um contato corporal. Palavras que você pode utilizar com alto C que vão funcionar são palavras como fatos, provado, aprovado, análise, garantias. Evite palavras como esperto e experimental. O principal medo do alto C é a crítica. Ao comunicar-se, ele espera que você traga muitas informações e que responda tudo logicamente. Procure evitar ser informal ou pessoal demais. Aproximar-se demais e ser desorganizado também não é uma boa estratégia. As características chaves desse perfil se comunicando é um estilo mais analítico, contemplativo, conservador, exato e principalmente cuidadoso. Vamos entender agora, baseado no seu perfil, como você deve se comportar ao se comunicar com cada um deles, ao se relacionar com cada um deles. Se o seu perfil é o influencer, se você estiver se comunicando com o perfil de dominância, não seja informal e nem fique de piadinhas. Foque no trabalho e não desperdice tempo, enfatize os resultados. Isso vai agradar muito o perfil D. Se você estiver se comunicando com outra pessoa do perfil I, formalize acordos e responsabilidades e não confie somente nas palavras. Já se estiver se relacionando com uma pessoa do perfil S, não se torne muito amigável até que tenha conquistado a confiança dele. Transmita muita informação. Já se estiver se comunicando com uma pessoa alto C, não socialize demais. Ofereça muitos fatos, estatísticas e provas. Responda as perguntas na sua totalidade e com cuidado. Não desperdice tempo. Bom, então é isso.
A minha dica é que a partir de agora, com todas essas informações que você teve dessa aula e da aula anterior, você comece a observar o ambiente que você está inserido, para você começar a observar como as outras pessoas se comportam e especialmente quais são os seus comportamentos nesse ambiente onde você está. Seja qual for a sua meta, seja sua meta em relação a você melhorar sua carreira, ter um avanço na sua carreira, ou seja você um líder que quer ter uma melhor relação com o seu colaborador, ou seja você um colaborador que quer simplesmente ter uma maior habilidade de comportamento e de persuasão, de comunicação, para você se relacionar melhor no ambiente que você está e conseguir melhor resultado. Então, fico por aqui, a gente se vê por aí ou numa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!